Uma das coisas que as pessoas mais comentam ou perguntam era assim, o câmbio vai para onde? Qual é a função do câmbio? Vamos tentar explicar para as pessoas o que é câmbio, de onde vem essa referência do dólar, tá caro, tá barato? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, o primeiro ponto é que eu, como bom economista austríaco, digamos assim, eu acho que toda e qualquer projeção, ela é fadada ao erro, né? Até porque uma das grandes diferenças, no meu entender, que tem da escola austríaca pelas quais eu me apaixonei por ela, foi justamente porque, no meu entender, é a que mais explica a realidade. Porque ela leva um conceito importante que as outras economias não levam, que é o comportamento humano. Então, vai subir ou vai cair? Depende de oferta e demanda, depende de uma série de fatores que você pode mudar a tua decisão no meio do caminho. Então, eu acho que o câmbio, dentre todas as outras variáveis dentro do mercado, para mim, é a mais, eu não vou nem dizer difícil, é a mais impossível de acertar. Quantas pessoas já viraram até motivo de chacota, porque falaram que o câmbio ia, digamos, a 10 e foi para 2. Claro que eu estou exagerando aqui, mas dando a entender que errou por completo o caminho, né? Então, eu acho que o mais importante é nós entendermos um conceito que eu vejo, não sei se você concorda, eu vejo a economia da seguinte forma. Eu não acho que a economia ela é um mecanismo de distribuição. Eu acho que é um mecanismo de cooperação. E essa cooperação, ela tem os preços. Os preços devem ser sempre livres, porque o preço é uma resposta ao que está acontecendo. Ou seja, produz o GPS do mercado. É um mensageiro. É um mensageiro. Perfeito. Então, vamos lá no começo da cadeia produtiva. Se você manda o produtor tabelar um preço, ele não necessariamente vai produzir mais, porque ele vai responder àqueles incentivos. Só que quando você congela o preço de algo, você está matando um mensageiro, matando um mecanismo de cooperação que é a economia, que a resposta são os preços. Quanto vale uma água? Essa água aqui, ela não vale nada. Essa água no deserto, quando você está lá 50 dias sozinho, ela vale muito. E você não sabe se você vai ficar preso no deserto ou não vai. O que eu quero dizer, jogando aqui num exemplo mais radical, é que os preços são um mecanismo que mostra para a economia, produza mais, produza menos. E se você interfere, você pode produzir mais do que a demanda exige ou produzir menos. Você gera má alocações dos recursos. E o câmbio é um desses preços. Muitas pessoas acham que o câmbio ele funcionaria de forma diferente. Um câmbio funciona igual uma água. Se tem abundância, o preço cai. Se tem escassez, o preço sobe. E por que ele é importante? Porque ele vai trazer relativamente qual é o preço da tua moeda. Há um risco maior na tua moeda ou um risco menor na tua moeda? Se o risco for maior na tua moeda, a tua moeda perde valor. Se o risco for menor, a tua moeda se aprecia. Então, a inflação ela é uma resposta a esse câmbio. E a inflação, ou estabilidade de preços, ditará se você terá mais pobreza ou menos pobreza. Então, respondendo rapidamente, ele é mais um dos mecanismos de preço que o atual establishment econômico, talvez das últimas décadas, adoram querer controlar. Só que, no fundo, ninguém pode controlar algo que nós não conhecemos. E analisando exatamente nessa questão de oferta e demanda, a gente tem um déficit em conta corrente que demanda dólares de uma maneira intensa há alguns anos. Sim. E isso, de alguma maneira, é visto. Ele vem através de um juros alto, uma Selic aí a 14%, e você acaba com isso, de alguma maneira, controlando a oferta e a demanda de dólares, porque você atrai o gringo lá fora, que está recebendo 3, 4%. Falou, tem um país na América Latina, que acho que é a capital é Buenos Aires, que está dando 14%. Eu vou colocar alguma coisa lá, né? E esses volumes, de alguma maneira, acomodam aqui. O quanto é perigoso a gente ter esse câmbio sujo, onde o Banco Central necessariamente atrai dólares vindo de fora com um câmbio quase, um juros quase animal, quase destruidor aqui na economia, para a nossa economia, né? O brasileiro que está aqui, que não entende do câmbio, muito menos dessa relação internacional. E ele fala, a vida está difícil. Vamos pensar o que é isso e qual seria a solução. Veja, nos últimos 40 anos nós tivemos, me corrija aqui se você tiver outra visão, tá? Dois processos grandes de desindustrialização. Hoje, eu vou chegar na tua resposta, tá? A desindustrialização no Brasil, eu acho que ela vem acontecendo, nós tivemos o nosso pico ali nos anos 80, 85, 86, foi o pico da produtividade também que nós tivemos, e depois foi franca decadência, né?
E o segundo maior pico, o primeiro foi ali nos anos 90, até o controle da inflação, porque é um processo hiperinflacionário, destrói realmente a indústria, né? E o segundo ponto foi ali no governo da Dilma, onde você teve controle de preços, lembra disso, né? Controlou preços de Petrobras, de energia, derrubou a taxa de juros na canetada e depois a taxa de juros explodiu para 14,25. Coincidentemente, estamos no mesmo patamar agora. Só que essa política de juros mais alto, é o que você falou, atrai uma determinada quantidade de dólares para cá, que mantém o seu câmbio mais ou menos estável. Até que isso deixa de ocorrer. A gente viu a Argentina, que pré-Milei estava com a taxa de juros a 133% ao ano e ninguém queria emprestar dinheiro para a Argentina. Então, esse processo, ele causa uma destruição da própria economia, porque você traz capital de curto prazo, mas você mata a produção. Vem o capital especulativo e não produtivo, né? E o Brasil perdeu todo mais um bonde desse capital ao longo desse século como um todo e, coincidentemente, nós tivemos quase que inteiramente nesse século, que já foi um quarto dele, o mesmo governo. Sim. A mesma mentalidade, praticamente. A exceção ali do governo Bolsonaro, que teve o Paulo Guedes, você fala, o Temer também teve reformas importantes, mas era vice da Dilma. Sim. Né? Então, ele topou um determinado tipo de projeto de governo quando ele era vice da Dilma. Depois assumiu, fez reformas importantes, né? No meu entender, TJLP, reforma trabalhista, e depois tivemos pandemia, né? Sim. E depois voltou, isso aqui que estamos vivendo de novo. Então, o Brasil, é estranho você imaginar que o brasileiro com 30 anos quase que não sabe o que é um país sem o PT. Sem o governo do PT comandando o executivo. Você está dizendo que o brasileiro não sabe o que é liberdade de verdade? Não sabe, não tem a menor ideia do que é. Não tem a menor Qual ideia. seria esse caminho para a gente libertar? Musa tem a varinha mágica hoje, só que você só tem 3 pedidos. Quais seriam os nós que você desataria? Vou chegar nela. Deixa eu só terminar com a outra resposta, que eu acho que esse processo que você falou de déficit em conta corrente, tudo isso vem desse processo de desindustrialização que nós falamos, porque você tem o déficit em conta corrente, que é superado em boa parte ali pelo superávit em conta comercial, mas você tem o déficit em serviços e na balança de rendas, né? Porque o Brasil é um país que a gente não produz nada, nós somos exportadores de commodity e produtos semi-manufaturados, insumo para indústria de transformação lá fora, né? E muitas vezes o produto volta até mais barato do que seria feito aqui. Então, esse déficit em conta corrente, espantosamente, ele é financiado pela entrada de capital de investimento estrangeiro direto. Então, veja as oportunidades que nós passamos. Infelizmente, o Brasil atrai uma quantidade grande de capital estrangeiro, né? Entre especulativo e não especulativo. O ano passado foi 85, 86 bi, mais ou menos. Só que, em grande parte, vai para financiar o déficit em conta corrente. Né? Porque nós não temos basicamente uma grande indústria aqui, algo pujante. Serviços já representam um percentual importante do PIB e muitos podem dizer, mas os Estados Unidos também, 70% do PIB é serviço. Só que os Estados Unidos é rico, ele pode importar o que vem lá de fora e ele trocou por uma indústria de tecnologia. A gente não, nós somos piada em tecnologia. Não tem nada. Não, nada. Nada. Aqui Eu acho que a única empresa de tecnologia importante que tem aqui é a WEG, que não é de tecnologia, mas utiliza a tecnologia. Sim, e que está sofrendo, né? E que está sofrendo também. Mas muitos dizem que é a empresa mais bem gerida no Brasil, né? Se tivesse sido fundada em Singapura, o cara seria um dos maiores industriais do mundo. Pois é, porque aqui você tem todos os desincentivos e obstáculos, entraves burocráticos, né? Para você prosperar. E eles são uma história de sucesso no Brasil. Santa Catarina, inclusive, é uma história de sucesso. Né? Para quem não sabe, WEG é de lá. Então, no meu entender, não dá para você fazer esse tipo de comparação Estados Unidos e Brasil, que é uma piada, né? A comparação burra, né? Exato. De alguma maneira fala assim, não, mas tem déficit lá também, tem déficit europeu. Tá, mas... igual o Lula falou, os Estados Unidos têm 120% da relação dívida-PIB e o Brasil pode ter, sabe? Uma desonestidade intelectual que nem eu sei se ele sabe, né? Então, talvez seja de propósito, né? Muita coisa sim. Você joga pra galera... E acabou. Joga pra tua bolha. Mas não sei se eu te respondi na íntegra a primeira parte, né? Que esses déficits e essa taxa de juros, elas são insustentáveis. Tanto é que o nosso nível de recuperação judicial tá batendo gigante agora. Eu acho que o que atingiu o agro, na minha opinião, vai atingir o setor imobiliário agora, em algum momento. De novo, espero estar errado. Mas o meu ponto é muito mais fácil sair nas capas dos jornais que a taxa de juros ela é abusiva. Só que o Banco Central hoje é o Banco Central do Lula.
Sim. E ele não baixou a taxa de juros. Bom, baixou agora, mas continua em juros. Não estou falando de baixar de 14,5 para 14,25. E que na ponta representa nada. Nada. Estamos falando de ser um país estruturalmente de juros baixo. Para isso precisa de reformas importantíssimas, que passa pelo incremento da liberdade que você falou.